Conectando informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite com qualidade digital. Do Scratch com você, todo show de bola. Em Pernambuco, 7 da noite, 4 minutos. A Rádio Jornal apresenta Movimento Esportivo. Debate. Haroldo Costa. Boa noite para você, está no ar aqui na Rádio Jornal, nosso Movimento Esportivo. Mais uma vez nós estamos falando aqui diretamente do Centro de Convenções em Pernambuco. Estamos aqui na reta final, as últimas 2 horas de 2 feiras que estão acontecendo aqui no Centro de Convenções em Pernambuco. Estamos falando diretamente aqui do Centro de Convenções, dentro da Supermix 2025. A Supermix é a maior feira de varejo do Nordeste. Um dia aqui muito movimentado. Supermix, terminando agora às 9 horas da noite aqui no Pernambuco Centro de Convenções. Outra feira que está acontecendo aqui é a HFN, né, junto com a Supermix. A HFN é a Hotel and Food Nordeste. Também são 2 feiras juntas aqui, no mesmo espaço aqui no Centro de Convenções de Pernambuco. HFN e a Supermix 2025 e a HFN Hotel and Food Nordeste. São os eventos que estão acontecendo aqui no Centro de Convenções de Pernambuco nesta sexta-feira. Nós vamos juntos aqui até às 8 da noite com o nosso Movimento Esportivo pela Rádio Jornal Recife no FM 90.3. Recife também na faixa estendida 76.1. Caruaru 91.3, Garanhuns 107.5, Limoeiro 99.5, em Pesqueira 90.9 e em Petrolina 90.5. E também nos nossos canais digitais, seja pelo YouTube, também nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Bom demais ter a sua companhia aqui nessa noite de sexta-feira, depois do Bola Rolando, que foi apresentado aqui pelo Edinaldo Santos com o Scratch. Estão comigo Marcelo Araújo e Raudinei Alves, aqui neste Movimento Esportivo. 7-6, a produção técnica é do Aldo Leite, na mesa de som da Rádio Jornal, no Master Internacional está o Emílio Bezerra, aqui no Centro de Convenções, Eudes Soares. Bom, gente, amanhã tem o Sport em campo no Campeonato Brasileiro. O Sport vai enfrentar a equipe do Clube Atlético Mineiro. O jogo está marcado para as 4 da tarde no estádio da Ilha do Retiro. E a grande pergunta que fica, e que eu abro aqui o nosso debate com o Marcelo, com o Haldner e com você, amigo ouvinte da Rádio Jornal, é: qual é o clima para Sport Atlético Mineiro, gente? Depois do que a gente viu no meio de semana, aquele Sport 0, Juventude 2, com reflexos no pós-jogo, com o desligamento do Derek Lacerda, um dos principais jogadores, o artilheiro do time aí no Campeonato Brasileiro, num grupo que não está muito elogiado, que tem muito mais dificuldades técnicas, que a gente sabe que tem realmente essas grandes dificuldades técnicas, né, de jogar na primeira divisão, que vamos ser direto aqui com o ouvinte da Rádio Jornal, com a torcida rubro-negra. Um grupo que não competiu na primeira divisão, com exceção de 2 partidas, depois de 30 jogos. Foram aqueles jogos contra Corinthians e Grêmio, que o Sport saiu vencedor dos 2 confrontos, em Porto Alegre e na Ilha do Retiro. Uma campanha muito pobre, né, que não condiz com a história rubro-negra. Um grupo que não competiu, você tinha ali, eu coloco 2 destaques. Posso até colocar 3. Vamos botar o Rivera também nessa turma. O Gabriel, o goleiro, se não fosse ele, o Sport seria goleado em várias partidas. E o Derek, que chegou depois e é o artilheiro do time hoje. Mas amanhã já não tem mais nem o Derek. E o próprio Gabriel, o goleiro do Sport, disse depois da derrota contra a Juventude que falta alma. Futebol você tem que jogar com alma. Faltou alma ao Sport. Um time então desalmado enfrentou o Juventude. E agora amanhã, sem muito tempo para ficar remoendo aí mais uma derrota, o Sport encara
O Clube Atlético Mineiro. A sequência do esporte é Atlético Mineiro amanhã. De amanhã a 8 dias, dia 15, o Flamengo na Arena de Pernambuco. E no dia 18, o Botafogo de Futebol e Regatas no Rio de Janeiro. Começando por você, Haldney Alves. Que clima para esporte e Atlético você espera amanhã, Haldney? Boa noite para você. O pior possível, Haroldo Costa. Boa noite para você, para Marcelo, para todo mundo que está acompanhando a gente. Se contra o Juventude já foi uma noite melancólica, aí eu não estou nem falando do jogo, tá? Estou falando de um público de menos de 5 mil torcedores, numa temporada em que a Ilha do Retiro ficou marcada pelos bons públicos, inclusive em momentos ruins do esporte. E aí, eu até cheguei a dizer, né, no meio da semana a seguinte frase, a gente estava junto no assunto é futebol, a torcida largou, e de fato isso tá muito claro, a torcida até demorou para largar. O clima é o pior possível fora de campo, a torcida não acredita mais, o reflexo é essa queda brutal na quantidade de pessoas presentes no estádio. A tabela de classificação, ela é muito cruel com o esporte. Aliás, vai ser a primeira rodada que o esporte vai entrar com a chance matemática de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem tudo para acontecer nessa rodada, inclusive. E, além disso tudo, agora surgem notícias mais concretas de que o ambiente dentro do clube também não é dos melhores, né? Antes eram só boatos, eram só coisas que a gente ouvia falar, eram apurações dos bastidores de quem estava cobrindo o esporte, mas agora não. Essa questão do Derek aí é uma informação confirmadíssima pelo clube, oficial, uma mini guerra aí entre o staff do jogador e também o próprio clube. E por que eu estou trazendo esses exemplos em várias esferas, né? Para mostrar que tá tudo errado aí no esporte, tá um caos quase que generalizado. É pressão no presidente, é jogador brigando com a diretoria, é torcida falando mal do time, é torcida aplaudindo o time adversário. A torcida gritou olé, gente. A torcida gritou olé. Marcelo tava lá, né, no jogo, sabe dizer até melhor do que eu como é que tava o clima na Ilha do Retiro. A torcida tava gritando olé a favor do Juventude contra o próprio esporte. Então, é um reflexo de uma temporada horrorosa que faz o esporte. Se tiver que responder o clima para amanhã, é essa a minha resposta. É o pior possível. Um clima terrível. Não tem nada. Não consigo achar nada favorável ao esporte quando eu vou prospectar esse jogo contra o Atlético Mineiro. Durante a temporada, durante o Campeonato Brasileiro, até nos momentos difíceis, a gente ainda conseguia achar um ponto positivo, algo a se apoiar, seja no próprio esporte ou até no adversário. Ainda dava para pegar uma coisa ou outra ali e se apegar para o time confiar de que podia ter uma reviravolta ou um resultado positivo. Mas a essa altura, eu espero mais uma derrota e pelo que a gente viu no último jogo, até os jogadores também já não estão mais assim, com aquele ritmo, né, querendo mostrar que ainda estão tão firmes, que ainda vão brigar por alguma coisa. É um time muito morto dentro de campo contra o Juventude e eu não espero nada diferente contra o time do Atlético Mineiro, não. É um esporte até, com todo respeito ao César Lucena, né, que é um profissional, tá lá, tá até numa fogueira, na minha opinião. Você assumiu o time nessa altura do campeonato, com toda a situação que o esporte está vivendo, mas o César é auxiliar, né? O César não foi contratado para estar ali. Então dá para dizer que é um esporte até meio sem treinador. O César é um treinador tampão ali até o fim da temporada. O Daniel Paulista pulou fora, não tinha mais o que fazer, já viu que não dava, não tinha clima, não tinha desempenho. Então é uma sequência, assim, a sensação que dá é que é uma sequência de vexames que o esporte espera para viver na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque vai enfrentar adversários que estão competindo, que estão brigando por alguma coisa, mas vive uma das, se não a sua pior temporada da história, e não só dentro de campo. Acho que esse é o grande problema do esporte. O problema começou dentro de campo, mas depois foi se expandindo, outras coisas foram explodindo fora de campo, e hoje o esporte vive um caos político, administrativo, futebolístico,
Onde você olhar ali no esporte, existe um clima tenso, existe um clima negativo, uma perspectiva ruim para o futuro, a curto prazo, e isso não é nada legal. Acho que é uma pena que a temporada do esporte esteja se encaminhando para esse desfecho, esse destino, depois do que aconteceu no ano passado, um acesso difícil que foi conquistado da Série A e tudo foi jogado fora. O esporte derreteu completamente a conquista que teve de disputar a primeira divisão, porque não disputou a primeira divisão. Eu acho que o esporte participou dos jogos. O esporte é um participante da competição, mas não um competidor, porque o esporte em momento nenhum dessa Série A competiu por alguma coisa. Parece que o Daniel Paulista já tinha dado a senha, né? Quando ele pediu para ir embora, ele chegou à conclusão que não conseguiria tirar mais nada desse grupo. E se já estava desgastado, se desgastaria ainda mais. E agora veio esse jogo contra o Juventude, uma apresentação fraquíssima, o Sport perde o jogo e tem pela frente o Atlético Mineiro. Marcelo Araújo, que clima é esse para esse jogo de amanhã à tarde na Ilha do Retiro? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Haroldo, Haldney, amigos e amigas ligados na Rádio Jornal. Clima melancólico. Se a gente já falava em melancólico, Haroldo, no jogo passado contra o Juventude, né? Eu estava aqui no estúdio, mas tanto o Antônio, quanto o Igor, quanto o Alexandre e Ralf relatavam pra gente o quanto já estava melancólico. Esse é mais ainda, né? Porque acabou mal da pior forma possível, com derrota para um daqueles que devem ser rebaixados também. É um dado mais humilhante ainda. Até agora o Sport não conseguiu bater ninguém do Z4. Tem 2 vitórias, Grêmio e Corinthians, e só. Não venceu Juventude, não venceu Fortaleza, não venceu Vitória, ainda tem um jogo da volta. Não venceu Santos, que é um dos possíveis candidatos também, hoje está no Z4. E da pior forma possível, né? E aí me parece que depois... E tem uma coisa que é incrível. Nos parece à distância, por incrível que pareça, que quem ainda estava sustentando uma situação de pé era o Daniel Paulista. Né? A gente relembra sempre aquele discurso dele pós-jogo contra o Internacional, depois, no outro final de semana, a despedida, e a partir daí tudo degringolou. E é esse lamentável finalzinho de campeonato que a gente está presenciando. Do outro lado, um adversário que vem num momento melhor, né? O Atlético Mineiro, lutando aí por uma vaga na Sul-Americana, já decide a Sul-Americana também. Essa coisa das indisciplinas do Derek, e aí você vê quando se perde o comando, né? E aí é geral, não é só comando técnico, é comando também da direção de futebol, da presidência. A gente sabe os bastidores, o quanto estão fervilhando. Aquele torcedor do Sport, o que ele imaginou no início do ano, com as contratações vultosas de jogadores famosos, jogadores a nível internacional, jamais imaginaria um final melancólico como esse que o Sport vai ter na Série A, viu, Haroldo? Pois é, e o César, que tá aí com essa bomba chiando na mão, né, que é tentar remotivar esse grupo, tem um desafio muito grande pela frente. Ele tem adversários difíceis pela frente. Ele tem o Atlético Mineiro, como você falou, Haldney, adversários que estão brigando por algo mais. O Atlético Mineiro, o Flamengo, que está brigando pelo título. Ontem viu o Palmeiras novamente assumir a liderança. Um pouco mais à frente o Botafogo. Todo mundo brigando ali. Sul-Americana, Libertadores. É difícil demais. Os últimos jogos, com o Sport já rebaixado, e só falta esse carimbo matemático aí, que deve acontecer, pode até acontecer amanhã, é realmente muito difícil, né? É um clima fúnebre na Ilha do Retiro, né? São 7 jogos. Eu vou dizer todos aqui rapidinho. Atlético Mineiro em casa, Flamengo em casa, Botafogo fora, Vitória na Ilha do Retiro, Santos na Vila Belmiro, Bahia na Fonte Nova e Grêmio na Ilha do Retiro. Eu não consigo imaginar o Sport ganhando nenhum desses jogos. É difícil imaginar até o Sport pontuando nesses jogos, tá? Eu não tô exagerando, não. Com esse time que tá aparecendo nas últimas rodadas, completamente desmotivado, e a tendência é que a desmotivação aumente depois que o rebaixamento seja concretizado,
eu não consigo imaginar o Sport fazendo um resultado positivo, não. No máximo, talvez um Grêmio aí na última rodada, se o Grêmio já tiver com a vida decidida. Mas quando a gente olha pra frente, a sensação que dá, pelo menos é a sensação que eu tenho, é de que são 7 vexames aí que esperam o Sport para terminar a temporada. Haroldo e Raul, eu tava pensando aqui numa profunda ironia que o torcedor do Sport vai detestar. E aí, veja, tô fazendo um exercício rápido aqui de lembrar que o Sport vendeu o jogo contra o Flamengo, né? Dia 15 de novembro. Eu tô pensando aqui do lado de quem... Eu sou um perspectivista, eu gosto de ver várias perspectivas. Eu tô na perspectiva de quem comprou o jogo. Quem comprou o jogo já pagou, o Sport já recebeu, ok? Pro Sport tudo tranquilo, já recebeu. Mas quem comprou o jogo, óbvio que quer tirar o lucro em cima desses 3 milhões. E já sabe que não vai contar com a torcida do Sport, já sabe disso, né? Tanto pela questão esportiva mesmo, o torcedor do Sport não está indo nem mais na ilha, quanto mais para a arena. Quanto a questão da mágoa que ficou de se ter vendido o mando de campo para o Flamengo. Eu estou pensando na ginástica que os caras vão fazer para vender somente para o torcedor do Flamengo. Girar o Nordeste todo, né? Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, interior do estado, flamenguistas que vivem aqui na região metropolitana, para tentar botar gente. Caso eles tenham sucesso, a gente vai ter um jogo do Sport praticamente fora de casa, com a torcida do Flamengo. Ô Marcelo. Caso eles obtenham sucesso, Haroldo. Existe uma campanha contra esse jogo, né? Nas redes sociais, há uma campanha da torcida rubro-negra, porque já não estava nada feliz de terem tirado a partida, né? Da diretoria ter tirado essa partida da Ilha do Retiro e ter levado para a Arena. Agora vocês imaginam com o Sport nessa situação. Vai ser um dos jogos mais estranhos, mais esquisitos, né? Do campeonato. A torcida do Sport não quer ir. A torcida do Flamengo vai. Então o Flamengo vai se sentir em casa, jogando na Arena, e a torcida do Sport não quer aparecer no jogo, porque ela já estava infeliz com a ideia, ela já estava triste com a ideia da mudança do local da partida. Então vai ser um dos jogos mais esquisitos do Campeonato Brasileiro. Esse Sport Flamengo estão praticamente dando um clima para a torcida do Flamengo. Mas a questão é, o maior espaço no estádio está reservado para a torcida do Sport. E aí, como é que fica, Marcelo? Aí tem o seguinte, vamos admitir, alguém vai ter prejuízo da história. Eu tô rindo aqui para não chorar, porque vamos admitir... É um jogo candidato ao prejuízo, você tem razão. Exato. E aí, veja, o regulamento prevê 10%, né, para a torcida adversária. É isso? 10%. Não sei como ficou com um acordo aí, se tem um acréscimo ou não. Tava 30. 30. Tava okay. 70-30, né? Se eu não me engano, tava 70-30. 70 Sport, 30 Flamengo. Obrigado, Haroldo. 30%. E aí os caras vão para ponta da caneta ou para a calculadora observar o que investiram e se vai dar para tirar somente em merchan. A gente sabe que tem merchan, não é só o dinheiro da bilheteria, mas óbvio que se conta também com o dinheiro da bilheteria. Não sei se nesse caso os empresários que compraram podem recorrer, aí já não sei mais se é a CBF, se é a Federação Pernambucana, para tentar aumentar essa carga do Flamengo. Sei que é o Sport, não é mais porque já foi vendido. Mas também tem outra coisa, tem um contrato, né? O contrato deve prever essa situação. O que pode se configurar uma grande lambança até para quem comprou o jogo também, viu, Haroldo? Esse jogo virou um momento de muita confusão na temporada rubro-negra. A verdade é essa, esse jogo que vai ser de amanhã a 8 dias, vai ser realmente um jogo muito estranho, muito estranho. E, Haldney, eu não vou nem assim ficar te perguntando sobre time, o substituto do Derek, porque a essa altura, né, eu acho que pro César... Um time precisa entrar em campo e ter honra, né? E ter vontade de jogar. Me parece que os jogadores perderam essa vontade de jogar. E isso é muito ruim para o clube. Então, o que é que você está vislumbrando de time? Eu vou seguir aqui com a minha ideia. O que é que você está vislumbrando de time para o jogo de amanhã? Olha, é muito complicado, viu, Haroldo? Pensar, assim... Encontrar os motivados, né?
Esse é o grande desafio Perfeito. do César. Ou entregar a camisa para os atletas e dizer, joguem, gente, tenham motivação, joguem, a torcida vai estar lá na ilha. Será que vai estar em grande número? Não vai estar. Mas enfim, é ilha, é o esporte, é uma instituição centenária, é uma instituição que já foi campeã brasileira, Copa do Brasil. Enfim, é muito difícil, né? Que eu queria trazer. Eu confesso que eu não quero nem projetar uma escalação e vocês vão entender por quê. Eu acho que a essa altura, a decisão de quem vai entrar em campo pelo César Lucena, ela vai ser norteada muito mais pelo psicológico, pela animosidade, por quem ainda está lá de alguma forma, do que por uma questão técnica. Tentar alguma coisa diferente, pensar no adversário, fazer uma super estratégia para o jogo. Isso aí já era, gente. Aí o campeonato acabou para o esporte. Acho que a essa altura é pensar no mental. Quem é que ainda está mostrando algum mínimo de vontade, de dedicação, de controle emocional, psicológico durante a semana? São esses, então vão eles para o campo. Eu tenho uma opinião, Haroldo e Haldner. Ela é bem contundente. Ela é contundente. Pelo seguinte, o que de pior poderia acontecer para o esporte com esse grupo que está aí, já aconteceu. Com esse grupo, com essa diretoria. Só vou tirar o César porque é auxiliar, né? Não tem como crucificar o César. O César é vítima total aí, tá? Não tem. Pode ser que mais adiante ele seja chamuscado também, porque o César é aquele cara que entra para apagar o fogo todas as vezes que uma situação dessa acontece. Então fica aquela mágoa da torcida, de novo, então, sabe, chega uma hora que não vai dar para aguentar. Acaba sendo chamuscado sem culpa no cartório. Mas acredito que nessa situação, hoje não. Agora é o seguinte, Haroldo. O jogador de futebol, e aí eu tenho uma opinião que é bem clara, talvez até repetitiva, mas é clara. Ela é documentada. Ela pode ser até acusada pela justiça, não só do futebol, mas justiça do trabalho. O jogador, ele é um trabalhador. Ele tem um nível diferente do trabalhador médio brasileiro, mas ele é um trabalhador. Ele tem também uma carteira CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, ele tem a CLT, ele tem uma carteira, em que lá não se diz se vai jogar só se o time estiver disputando semifinal de campeonato, ou só quando jogar clássico, ou quando disputa... Não tem. Ele é um atleta de futebol. Por exemplo, vamos imaginar, quando o campeonato começa ali no mês de fevereiro, o mês de janeiro se trabalha todo. O jogador trabalha, ele tem treinos físicos, treinos táticos, treinos técnicos. Então, o trabalho do jogador é entrar em campo, é treinar e é jogar contra qualquer que seja adversário. Eu sei que é diferente de você estar disputando ali para pegar uma vaga para Libertadores, ou não tem risco de rebaixamento, tudo bem. Mas não foi a torcida que causou isso. Não foi a torcida. Foram eles próprios. E aí cabe o seguinte, eu fui duro com os jogadores, mas eu tenho que ser duro também com a direção de futebol. Porque, vê só, se eu tenho jogadores no meu elenco que tem contratos até 2026, até 2027, por que eu vou baixar a cabeça? O cara, não, eu estou desmotivado. Cara pálida, próximo ano você vai estar no time aí, no clube. Então por que vai fazer a torcida pagar vergonha, passar vergonha, mais do que já está passando hoje? Entre para jogar futebol, seja digno de ser trabalhador de um clube de futebol, de ser funcionário de um clube de futebol. A minha opinião, acho que é por aí, viu, Haroldo? Seja quem for, seja da base, seja quem é ídolo da torcida, ou seja quem vem de fora, a conta é básica. Funcionário é para fazer funcionar. Muito bem, Marcelo. Eu vou fazer um intervalo, são 7 horas e 27 minutos. E a gente volta aqui com o debate do movimento esportivo, ao lado de Haldner Alves e Marcelo Araújo, nessa noite de sexta-feira, diretamente aqui do Centro de Convenções de Pernambuco, onde estamos aqui na Super Mix e HFN Nordeste. A gente volta já. Movimento esportivo. Debate. Na Rádio Jornal, o seu domingo de futebol começa com muito mais informação e debate. Com o Screte de Ouro. Domingo Esportivo.
As notícias do seu time com os repórteres mais bem informados do estado. O debate dos temas que movimentam o futebol pernambucano e o mundo dos esportes. Domingo Esportivo, meio-dia. Mais um show de audiência do Screte de Ouro. Oferecimento Pitu Remix. Ice da Pitu. Beba com moderação. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Ice da Pitu. Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Beba com moderação. Aqui na Rádio Jornal você entra no Mundo da Bola. Informações, curiosidades, histórias, detalhes de todas as Copas, com a credibilidade do Screte. Rádio Jornal, no Mundo da Bola. Você por dentro de tudo sobre as Copas. Oferecimento Pitu Remix. Ice da Pitu. Beba com moderação. Rádio Jornal. Rádio Futebol. Em Pernambuco, 7h30 da noite. Movimento Esportivo. Debate. Haroldo Costa. De volta aqui na sua Rádio Jornal com o Movimento Esportivo, diretamente aqui do Centro de Convenções em Pernambuco. Estamos juntos nessa noite de sexta-feira. A Super Mix vai até às 9 da noite e a HFN, a Hotel and Food Nordeste, é outra feira que está acontecendo aqui. As duas feiras estão juntas aqui no Centro de Convenções em Pernambuco e a Super Mix 2025, que é a maior feira de varejo do Norte e Nordeste. Bom, gente, uma coisa que eu esqueci de debater com vocês aqui no bloco anterior, só pra gente arrematar aqui o nosso debate sobre o esporte, Haldney Alves e Marcelo Araújo, é mais um atleta aí que passou pela Ilha do Retiro colocando o clube na justiça. Desta vez, o zagueiro Antônio Carlos. Muito complicada essa gestão do futebol do Esporte Clube do Recife, com tantos débitos, problemas, atrasou com o Duqueiroz, tá pagando lá o Antônio Oliveira. Agora vem o Antônio Carlos colocando o clube na justiça, um monte de bronca para resolver aí no final da temporada, Haldney Alves. E já é um reflexo dessa gestão terrível do futebol do esporte em 2025, porque você vê, a gente vez ou outra vê esse tipo de ação, de processo, né, de questão judicial, chegando anos depois, chegando na temporada seguinte, ou até mais tempo. E agora não, na mesma temporada, um jogador que deixou o clube em julho, fazendo um acordo, né? Um acordo já foi feito para o Sport pagar de forma parcelada, né? O que devia ao jogador, e o Sport não estava pagando. E aí a multa, porque vejam só, a essência da coisa. O primeiro erro, o Sport contratar um jogador, fazer um contrato com ele para toda uma temporada, e na metade da temporada precisar se desfazer desse jogador. Isso já mostra um primeiro erro. É um erro de planejamento de elenco. E você paga uma multa, é porque você está fazendo um distrato antes do momento correto para as partes se separarem. Então, tá aí o primeiro erro. Na metade do ano, o Sport se desfazer de Antônio Carlos porque ele não deu certo. E aí foi um erro de quem contratou no começo da temporada. Você faz um distrato. Tá bom, o Sport vai ter que pagar uma multa, mas vamos fazer um acordo? O acordo é o seguinte, eu te dou tanto e nos próximos meses a gente vai parcelar o restante do valor e eu vou te dar um valor X. E aí vem o segundo erro. O Sport vai lá e não paga o valor de um acordo que foi feito na metade do ano depois do distrato. Então, poxa, se eu não tenho dinheiro para pagar esse valor, por que eu faço um distrato? Aí chega agora um terceiro erro, que agora não é nem um erro do Sport, não, é uma consequência, na verdade, aos erros anteriores.
o jogador aciona a justiça, com toda a razão, para cobrar uma quantia, né, uma multa, um processo judicial contra o Sport, pelo fato do Sport não honrar o acordo que foi feito no distrato do contrato. Você vê, é uma sequência de erros, uma coisa chega a ser até amadora, né? Porque a gente rapidamente aqui consegue elencar tudo que deu errado. Só que é um erro, uma coisa amadora envolvendo milhares de reais. É envolvendo o caixa de um clube como o Sport. E agora vai ter um novo problema judicial. Você já tinha o problema da multa, porque fez um distrato do contrato do jogador antes da hora. Agora vai ter que lidar com a justiça por não ter honrado com o acordo feito nesse distrato. Então, é um show de horrores essa gestão de futebol do Sport esse ano. E um detalhe, gente. Somente agora que a coisa está explodindo na tabela de classificação, que as pessoas de dentro do clube estão admitindo que as coisas estão indo mal. Porque até o momento em que o Antônio Carlos saiu ali, e eu estou dando um exemplo para ser um marco na temporada, até julho, até agosto, se a gente entrevistasse um diretor de futebol desses aí que chegou no Sport, chegaram dois, né, o Ambrosini e o Gasparini, profissionais que chegaram na metade da temporada, se a gente entrevistasse um profissional desse, o discurso era o melhor possível, de confiança, de que o trabalho está sendo bem feito. Aliás, recentemente, né, teve um discurso nesse sentido. Então, são pessoas que, sinceramente, parecem estar completamente alheias à realidade. Na metade do ano, todo mundo via que o Sport ia cair, menos quem estava fazendo o futebol do Sport. Aí, eu sinceramente, eu não consigo entender. É uma loucura isso. É uma coisa absurda, assim. Como é que você está gerindo o futebol de um clube como esse e você não reconhece? Porque a sensação que dá, Marcelo, Haroldo, quem está acompanhando, é que essas pessoas realmente acreditavam, tá? Essas pessoas, pela convicção que essas pessoas falavam, essas pessoas realmente acreditavam que estavam fazendo um bom trabalho. E isso eu fico até sem palavras para descrever o quão absurdo é a forma que o Sport geriu o futebol nessa temporada de 2025. E tá aí o reflexo. Somente um dos reflexos, tá? O Antônio Carlos. Outros devem aparecer. O problema é muito maior do que isso. É um jogador que está pedindo mais de 400 mil reais. Vejam vocês, mais de 400 mil reais porque o Sport não estava pagando uma multa de, 30 e poucos mil. Que coisa. Marcelo, no ano que teve mais dinheiro, mais problemas o Sport conseguiu contrair para ele mesmo, né? Com essas negociações aí mal feitas, na verdade, com essas dificuldades de final de temporada, porque você está vendo aí que os jogadores estão saindo e estão colocando o clube na justiça. E o mais grave ainda, Haroldo e Haldner, é óbvio que a questão do pagamento ou do não pagamento do dinheiro é grave. Mas o mais grave ainda é você induzir todos a uma ilusão. Eu fui induzido a uma ilusão. E eu tenho que pedir desculpas ao torcedor do Sport pelas informações que nós tínhamos de que o Sport era um mar tranquilo administrativamente falando. De que era tudo tranquilo, de que o Sport não tinha dívidas, de que a gestão era satisfatória. E nós todos viajamos nessa fake news. Porque é o que acaba acontecendo quando você vê estourando notícia em cima de notícia. O Antônio Carlos passou aqui o ano passado. É bom lembrar, né? O ano passado. Então, esse ano já, né? Então você... aliás, deixou tantas lembranças que eu acabei confundindo aqui. Se foi o ano passado desse, né? Eu lembro mais dele do Fluminense do que no Sport. Aliás, lembro ele fazendo besteira no time do Sport. Porque, e ainda tem essa questão, né? De você unir altos salários a péssimos desempenhos. E aí, repito, aquela imagem de que o Sport era um mar tranquilo administrativamente, a verdade está aí hoje. E isso muito porque são coisas que a gente bate na mesma tecla, não há transparência. Se esconde, se omite as verdadeiras situações, mas a verdade é a verdade, amigo. Ela sempre vai aparecer e, infelizmente, para o torcedor do Sport, a quem eu tenho que lamentar, a verdade está aparecendo aí, Haroldo. Olha, Marcelo foi perfeito agora, viu? Porque o discurso que tinha
no começo do Campeonato Brasileiro, quando o Sport estava indo mal, era exatamente esse. A gestão atual do Yuri Ramão, ela tá sendo ruim no futebol, tá péssima no futebol, mas pelo menos administrativamente o clube é outro, as contas estão em dia, a Ilha do Retiro tá melhorando, aí o ano termina com o Sport cheio de processos trabalhistas, com o presidente dizendo que a Ilha do Retiro não suporta um jogo grande. Ou seja, pelo visto, o futebol tá terrível e a gestão administrativa também não tá nada boa. Exato. É isso. São 7h39. Vou avançar aqui para um outro tema, rapidinho. Antes da gente fazer mais um intervalo, meus amigos Haldney Alves e Marcelo Araújo, essa reformulação do elenco alvirrubro, né? A gente já acompanhou aí a saída de alguns jogadores até muito bem cotados lá nos aflitos, como é o caso do Patrick Alain, mas sob o ponto de vista do futebol alvirrubro, já não havia interesse na permanência desses atletas. Mas alguns começam a aparecer aqui como possibilidades de permanência, né? Já vimos aí o Matheus Silva, o Arnaldo, agora tem informação também de que o Enderson está perto de renovar, deve renovar. Na verdade, ninguém está renovando, né? Tá todo mundo assinando pré-contrato, porque agora não pode renovar, tem que esperar o período eleitoral, tem que esperar o processo da eleição para depois os contratos serem firmados definitivamente. Outra informação também que o Igor trouxe mais cedo, a possibilidade de renovar com o Vitinho, enfim. Entre saídas e permanências, como é que vocês estão avaliando aí esse momento do Náutico, Marcelo Araújo? Acho, Haroldo, que é bem salutar. Eu já falei aqui, gosto de sempre renovar, que eu gosto quando o ano começa já com a comissão técnica para montar a sua equipe, do que quando você vai contratar em cima da hora, o técnico, os jogadores chegam primeiros, a direção começa contratando. Não, eu gosto desse movimento. É óbvio que você tem uma hierarquia dentro do clube, as contratações devem passar pela direção de futebol, devem passar pela presidência, mas devem ser indicações do técnico. É ele que vai trabalhar no dia a dia com esses jogadores. E aí, quando você tem... e aí não vou falar nem em sorte, não. Vou falar em competência mesmo. Quando você tem a competência de virar o ano com o mesmo técnico, obteve o sucesso, pelo menos em uma das metas que foi firmada no início do ano, que era a volta para a Série B, eu acho que você começa muito bem. O técnico, é ele que assume todo o bônus, como Hélio dos Anjos assume agora pelo acesso, como todo o ônus se acabar não dando certo. Mas esses jogadores que você falou são jogadores que a gente já viu em campo, são jogadores que a gente sabe que pode muito bem se encaixar naquilo que ele está pensando para o elenco de 2026. E óbvio que o que é que a gente fica aguardando agora? Das contratações, porque o que já estava aí, a gente já tem uma ideia de quem estava aí e pode se somar, porque o Náutico precisa reforçar. O Náutico estava disputando uma Série C, agora vai disputar uma Série B e, como o próprio técnico Hélio dos Anjos falou, uma Série B rica, né? Quando a gente vai olhar a Série B hoje, é bem diferente da Série B de 4, 5, 6 anos atrás. Basta você ver a disputa que está ali para entrar no G4 para conquistar o acesso para o próximo ano. Com bons olhos eu vejo, viu, Haroldo? Mais 2 rodadas aí, Haldney, e a gente vai ter o término da Série B, mais 20 dias, né? Termina a Série B. E aí abre o mercado da Série B com os atletas que vão negociar com os clubes para jogarem a Série A, ou outros que vão ser dispensados, outros que estão sendo rebaixados, mas que também são valorizados, porque nem num time, às vezes, que é rebaixado, nem todo mundo é ruim, né? Tem sempre o jogador que se destaca. Enfim, como é que você avalia esse momento do Náutico nessas idas e vindas de atletas a partir de agora, mesmo dentro de um processo eleitoral? Acho que o Náutico está se movimentando bem, está renovando com jogadores que vão ser úteis para compor o elenco. O Náutico ainda vai se reforçar, eu imagino, com o término da Série B, como você falou, para trazer jogadores que devem ser os titulares. Imagino que quem fica, a grande maioria, vai ter que ainda brigar por posição, porque a Série B está num nível acima. E o bom é que a Série B ela termina dias antes do dia da eleição, né? A eleição é no dia 30, a última rodada da Série B é no dia 23. Então essa negociação ela já vai poder acontecer de forma concreta, seja lá qual for a gestão que for planejar o futebol do Náutico para a próxima temporada.
a gente tem acompanhado o Náutico assinando pré-contratos com jogadores que vão permanecer justamente por essa indefinição, por estar passando por um processo eleitoral. Então, a Série B terminando junto com o dia do processo eleitoral do Náutico, o dia da eleição, as coisas devem se encaminhar melhor para o início da próxima temporada. Mas eu acho que o Náutico tem feito o passo a passo, assim, ideal, de um roteiro correto. Primeiro, comunicou a quem não quer que permaneça, né? Os jogadores que não vão permanecer já foram comunicados pelo Náutico. Agora está negociando com quem o Náutico quer que permaneça. E depois que fizer essa parte, né, a subtração dos jogadores e a permanência dos outros jogadores do elenco, aí sim vai para o mercado, vai buscar reforços, vai buscar os atletas. E o Náutico está com o Hélio dos Anjos encabeçando isso tudo, né? Não tem um executivo de futebol, o Eduardo Granja só fica até o fim da temporada. O nosso Igor Moura trouxe até a informação que o Hélio dos Anjos é o técnico já com um acerto confirmado, caso o Bruno Becker vença a eleição. Então... Mas isso aí tava na cara, viu, Raul? Não era dúvida em momento nenhum. Mas é importante que esse acordo tenha sido feito até pelo lado financeiro também, né? Não é uma surpresa pra gente que ele vai ficar, mas faltava esse acerto de como que ele vai ficar, quanto que ele vai ganhar. E aí isso tá acertado, só facilita o trabalho do treinador. Até porque o Hélio andou recebendo convites, né, de outras equipes. E agora não, agora já fecha as portas, o Hélio fica exclusivamente focado no processo de planejamento do Náutico para 2026. Muito bem, 15 minutos para as 8 da noite. Tem mais um intervalo e a gente volta aqui direto do Centro de Convenções de Pernambuco com o movimento esportivo desta sexta-feira. Movimento esportivo. Debate. O Fórum Esportivo é o grande debate de esportes do Rádio Nordestino. Toda segunda às 7 da noite, um programa de primeira. Dirigentes, atletas e torcedores debatem tudo sobre os esportes com a credibilidade do Screte de Ouro. Fórum Esportivo, o espaço para todas as torcidas. Segunda-feira, às 7 da noite, na Rádio Jornal. Apresentação, João Vitor Amorim. Oferecimento... Pitu Remix, a Ice da Pitu. Beba com moderação. Jogo seguro e responsável é na Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Tony, regionalidade é o nosso principal ingrediente. O momento é agora, não há tempo a perder. Você não precisa escolher entre direita ou esquerda. O que você precisa entender é que o melhor caminho a seguir é avante. Porque o amanhã a gente constrói hoje, com trabalho e visão de futuro. O avante, que caminha de mãos dadas, com o desenvolvimento e acredita na história do nosso povo. Então siga avante, a força que impulsiona Pernambuco. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também o portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. O momento é agora, não há tempo a perder. Você não precisa escolher entre direita ou esquerda. O que você precisa entender é que o melhor caminho a seguir é avante. Porque o amanhã a gente constrói hoje, com trabalho e visão de futuro. O avante, que caminha de mãos dadas, com o desenvolvimento e acredita na história do nosso povo. Então siga avante, a força que impulsiona Pernambuco. Ice da Pitu! Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com o Ice da apito remix, tudo fica massa. Beba com moderação.
O momento é agora, não há tempo a perder. Você não precisa escolher entre direita ou esquerda. O que você precisa entender é que o melhor caminho a seguir é avante. Porque o amanhã a gente constrói hoje, com trabalho e visão de futuro. O avante, que caminha de mãos dadas com o desenvolvimento e acredita na história do nosso povo. Então siga avante, a força que impulsiona Pernambuco. Aqui na Rádio Jornal você entra no Mundo da Bola. Informações, curiosidades, histórias, detalhes de todas as Copas, com a credibilidade do Scratch. Rádio Jornal, no Mundo da Bola. Você por dentro de tudo sobre as Copas. Oferecimento Pitu Remix. Ice da Pitu. Beba com moderação. Scratch de ouro da Rádio Jornal. O time que nunca perdeu. Agora em Pernambuco, 7h49. Movimento esportivo. Debate. Haroldo Costa. De volta aqui na Jornal com o Movimento Esportivo, direto do Centro de Convenções de Pernambuco. Aqui estamos na Super Mix 2025. A feira termina daqui a pouco às 9 horas da noite. Bom, gente, a gente tem que destacar o Santa Cruz também, né? Porque o Haldney falou agora há pouco sobre essa tentativa, Marcelo, de um título nacional, de um reconhecimento de um título nacional. E isso foi lá no final dos anos 60, um Norte-Nordeste, era para ter confronto com um time do Sudeste, e não teve, e agora o Santa Cruz quer ser reconhecido também como um campeão nacional. O que é que você acha disso aí, Marcelo? Veja, Haroldo, do ponto de vista do clube, acho que o clube sempre tem que buscar o que é melhor para ele. Se apareceram tantos outros títulos aí que você observa e quando você coloca com o peso de um campeonato brasileiro, de uma Copa do Brasil, você não vai ter o mesmo peso, eu acho que banaliza essa questão de ser campeão nacional. Agora, repito, do ponto de vista do clube, é salutar. Acredito até o presidente da federação acabou falando que isso pode acabar dando certo. É dividendos para o clube, é um título nacional, em tempos de marketing, isso se reflete também, em tempos de redes de redes sociais, para o clube é um plus. Agora, para o próprio título assim, você vê que tem títulos aí de 1930, de 1940, quando você vai observar, não tem o peso que tem um título nacional hoje, Haroldo. Essa coisa, Haldney, de buscar um título no passado tem a sua legitimidade à medida em que o clube quer ser reconhecido. Você falou agora há pouco no Bola Rolando, né? É um patrimônio imaterial a conquista de um título. Agora, você vai lá no passado, aí tenta encontrar ali uma brecha, não houve confronto. Até que ponto vale a pena ficar lutando por isso aí, Haldney? Eu acho que é válido, porque agrega a marca do clube, né? Agrega a história do clube. Eu entrevistei o Adriano da Comissão Patrimonial, o André, desculpem, gente, o Adriano é o presidente da comissão, o André Batista da Comissão Patrimonial, e ele até fala, né, que é um patrimônio também para o clube esse título, mas é um patrimônio imaterial que o Santa Cruz conquistaria. E de fato, há uma lógica por trás disso. Engrandece a marca, engrandece o clube numa negociação, o clube vai ter um troféu lá na sala de troféus desse título, caso seja reconhecido. Eu acho que é válido por esse sentido, mas pelo lado esportivo, pelo lado da torcida, não tem a mesma emoção, né? A gente tá falando de uma coisa que aconteceu em 1967. É aquela coisa do troféu que você ganhou depois. A torcida não vai sair na rua gritando, campeão brasileiro. Não vai ter isso. É campeão brasileiro. Não vai ter isso. Não vai ter essa emoção. Então são os dois lados da moeda. Eu acho que é coerente. Acho que quem está buscando isso, que nesse caso é o pessoal da Comissão Patrimonial, há um sentido, há uma lógica, é legítimo. Os argumentos, inclusive, pelo que a gente viu, são bem legítimos. Eu tive acesso ao dossiê. Eles pegam matérias da época
que registram que de fato havia expectativa desse confronto entre o Palmeiras, o campeão lá do Sudeste, e o Santa, que jogou o hexagonal Norte e Nordeste. Esse confronto acabou não acontecendo e o Palmeiras foi declarado campeão brasileiro. Então, são argumentos fortes, são argumentos legítimos, coerentes. E essas pessoas têm que buscar isso mesmo. A minha ressalva é só essa, que pelo lado da torcida não vai ter vibração, né? Não vai ter comemoração, não vai ter aquela sensação de título. A gente tá falando de uma coisa que já tem mais de 60 anos aí. Então, são os dois lados da moeda, mas eu acho válido. Se o Santa Cruz for reconhecido realmente campeão nacional lá naquele ano, parabéns, né? É o que a gente vai destacar aqui. Parabenizar o clube por ter feito história. E vamos aguardar. Bom, gente, faltam só 6 minutinhos, agora 5 minutinhos para as 8. Queria destacar aqui essa reta final do Campeonato Brasileiro, com mais uma rodada aí nesse fim de semana. E ontem nós vimos o Palmeiras ganhar um clássico contra o Santos, colocar o Santos numa situação dificílima, deixar o Santos na zona de rebaixamento. O show do Vitor Roque, né? Um jogador que já está aí convocado pelo técnico Ancelotti. Detonou. E o Palmeiras com 68, o Flamengo com 65. O título segue disputado aqui a cada rodada. Quem tropeçar pode ficar para trás. Mas o Palmeiras vai mostrando uma consistência e eles vão decidir a Libertadores no dia 29, né? Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro ficou um pouco mais para trás, né? Já está aí a 5 pontos do Palmeiras. Reta final do Brasileirão, Marcelo Araújo. Interessante que a próxima rodada reserva 2 bons confrontos. Ontem eu acompanhei um bom tempo do jogo do Fluminense com o Mirassol. O Fluminense ganhou, mas o Mirassol mostrou-se aquela equipe, mais uma vez, muito difícil de se bater, né? E perdeu pelo placar mínimo, 1-0. É a 6ª derrota apenas do Mirassol. Esse Mirassol recebe o Palmeiras domingo, num dos jogos-chave. E o outro jogo-chave, Flamengo e Santos. E aí, aquilo que você falou, né? O Santos com o pescoço na guilhotina. Tem pontos ainda para se disputar. Tem o Vitória ali com 34, o Internacional com 36. Mas 2 jogos bons e uma reta final aí de perder o fôlego. E se um dos dois vacilarem ainda tem o Cruzeiro ali com 63. Se bem que a 5 pontos do Palmeiras, mas promete muito essas rodadas finais, Haroldo. Olha, deixa eu dizer, inclusive, que no próximo domingo nós vamos acompanhar o jogo entre Vitória e Botafogo, né, Marcelo? Esse jogo vai ser no Barradão. Imaginem como vai estar o Barradão domingo com Vitória e Botafogo nessa arrancada do Jair Ventura no comando do Vitória. O Vitória é o 16º com 34, recebe o Botafogo em Salvador. Se ele for o vencedor do confronto e o Santos se enrolar com o Flamengo e o jogo é no Rio de Janeiro, vai ficando dramática a situação do Santos na reta final do Campeonato Brasileiro, porque digamos que o Santos não seja vencedor do confronto com o Flamengo e o Vitória derrote o Botafogo, o Vitória vai para 37. Aí ele já coloca o Internacional na mira do Santos. O Vitória já sai e deixa outro clube ali entre eles na briga pelo rebaixamento. Nesse caso seria o Internacional. Emoção lá em cima e emoção na parte de baixo também, viu, Haldney? O Vitória teve uma reação espetacular, né? A chegada do novo treinador foi fundamental para o Vitória conseguir essa reviravolta. Por que o esporte não pensou em Jair Ventura, Haldney? Que coisa, né? Talvez pela fama negativa que ele ficou para muita gente. Chamam um rapaz de retranqueiro e tal. Na última passagem. Mas talvez fosse essa retranca o que eu não sei por quê, viu, Haldney? Porque o time escapou do rebaixamento com ele, tá? Sim, salvou. E esse ano tentou ir para cima de muita gente aí, deu no que deu. O Vitória fez o correto, trouxe um treinador que se encaixou exatamente com o que o Vitória precisava. É difícil ainda cravar que o Vitória já se salvou, porque tá tudo muito apertado ali na parte de baixo da tabela, mas o Vitória voltou a competir. O Sport não se fala, mas Fortaleza e Juventude também não estão lá muito competitivos, principalmente o Fortaleza, né? Vive uma fase ainda pior nas últimas rodadas. Mas o Vitória voltou a ser um time forte, assim, voltou a ser um adversário difícil de ser batido justamente pelo trabalho do Jair Ventura. E o Santos que se cuide, porque eu acho que está entre Vitória e Santos essa última vaga. Para mim, Juventude e Fortaleza
já caíram junto com o Sport. E o Inter, apesar da grande instabilidade que vive no campeonato, eu não vejo o Inter brigando para cair, não. Eu acho que está entre Vitória e Santos. E pelo momento